Circulação craniana não é difícil. Eu sei que parece difícil, mas não é. Se você entende as regras gerais que definem a organização, fica bem razoável de entender o que é o que e por que aquilo está ali. Eu vou te dar uma visão geral, mostrar os fundamentos principais e mostrar como tudo se traduz no final. E eu vou cobrir a parte venosa também. Várias fontes pulam essa parte, e eu acho que isso é um dos motivos que faz muita gente sentir que o conhecimento dela é incompleto de circulação intracraniana. Então, beleza, vamos começar. O cérebro é um órgão grande, maciço, então ele precisa de muito sangue. E além disso, o córtex do cérebro é muito ativo metabolicamente, mais até do que a parte interior. Então, enquanto outros órgãos sólidos, como o baço e rins, recebem uma artéria central que vai se espalhando por dentro, o jeito que o cérebro funciona exige que uma fração tão grande do sangue chegue na superfície que as artérias, na verdade, acabam se espalhando e vão recobrindo o cérebro para conseguir chegar e capilarizar onde precisa. E outro aspecto importante é que o pescoço é muito móvel. E o fato dele ter graus de liberdade para se movimentar significa que, dependendo da posição, muita pressão é colocada em determinados pontos. Se a gente tivesse uma artéria só chegando no cérebro, eventualmente a gente poderia dobrar essa artéria e fazer parar de chegar sangue durante um movimento, o que não seria tão seguro no nosso habitat natural, como vocês podem imaginar. Uma situação parecida acontece na mão, por exemplo. A mobilidade do punho é compensada por um aporte duplo pelas artérias radial e ulnar, que tem uma circulação colateral ampla pelos arcos arteriais. Beleza, e o que a mãe natureza desenvolveu para o nosso querido cérebro? A gente recebe sangue de artérias carótidas e vertebrais bilateralmente, e no final elas se unem, formando um círculo de conexões colaterais, o famoso polígono de Willis. Eu vou te mostrar o passo a passo de cada uma dessas artérias, com os ramos e tudo mais. Mas deixa eu falar sobre os princípios fundamentais primeiro. A divisão clássica é que tem uma circulação anterior e uma circulação posterior, com as carótidas na frente e as vertebrais e seus ramos atrás. Essa divisão faz muito sentido no pescoço, com certeza, mas eu não acho que ela é tão interessante na cabeça. As carótidas irrigam essa parte do cérebro, enquanto as vertebrais irrigam essa parte. Então eu acho que é mais sagaz a gente pensar numa divisão entre superior e inferior. O sistema superior é o das carótidas, que pega quase toda a superfície do cérebro e os olhos, enquanto o inferior, formado pelas vertebrais, pega o tronco encefálico e o cerebelo e a face inferior do cérebro. Beleza, então vamos para os detalhes de cada artéria, começando pela circulação superior, ou anterior. A carótida interna é a continuação da carótida comum. Depois de entrar no cérebro, ela faz um monte de curvas que fazem ela ficar parecendo com um sifão, e no final ela se divide em artérias cerebral anterior e cerebral média. Mas antes de se bifurcar, ela dá uns ramos que são menores, mas são importantes. Primeiro, as artérias hipofisárias, que irrigam a hipófise, obviamente, e também o hipotálamo, que fica logo em cima. E o sistema porta-hipofisário, que você deve se lembrar das aulas de fisiologia, é formado por elas. Depois tem a artéria oftálmica, que não precisa nem falar para onde elas vão, né? Eu espero. E na face posterior, elas dão a artéria corióide anterior, que supre o plexo corióide dos ventrículos laterais e as estruturas adjacentes, por exemplo, o núcleo caudado. E o último ramo da carótida interna antes dela bifurcar é a artéria comunicante posterior, que faz parte do polígono de Willis. A gente vai falar do polígono daqui a pouquinho. Ela termina então se dividindo em cerebrais média e anterior. A cerebral anterior sai no sentido anteromedial. Assim que elas chegam perto uma da outra, elas compartilham uma artéria comunicante, com o nome de comunicante anterior, e as cerebrais anteriores continuam o trajeto em cima do corpo caloso, irrigando o que tiver à volta. E isso inclui o córtex dos membros inferiores, como vocês já devem ter cansado de ouvir na faculdade. A artéria cerebral média sai lateralmente. Elas fazem uma curva posterior e caminham em cima da ínsula, irrigando ela e os núcleos da base, que ficam logo abaixo. E nessa trajetória sobre o sulco lateral, elas irrigam a maior parte do córtex cerebral, cobrindo quase tudo dos lobos frontal, parietal e temporal. E pronto, o sistema carotídeo é isso. Vocês podem ver que não sobrou tanto córtex para o sistema vertebral, só a superfície inferior e um pouco da superfície medial que são dele. Mas vamos começar pelo começo, né? A artéria vertebral é o primeiro ramo da subclave. Elas vão em direção superior, atravessando os forames transversos das vértebras cervicais, por isso que elas têm esse nome, e assim que elas chegam no crânio, elas têm que fazer uma voltinha para trás para conseguir entrar pelo forame magno. Aí no comecinho da ponte elas se juntam, formando a artéria basilar, que assim que chega no mesencéfalo se divide de novo, formando as cerebrais posteriores. Na trajetória desse sistema tem um monte de ramos que são importantes de lembrar, mas que são difíceis de memorizar, principalmente se você não perceber que eles têm um padrão. Vamos olhar de novo em dois ângulos para ter uma noção melhor do que está acontecendo. As vertebrais geralmente não soltam ramos antes de entrarem no crânio. E lembra, elas fazem essa voltinha aqui para conseguir entrar. Aí elas soltam dois grupos de artérias antes de virarem a artéria basilar. São as artérias espinhais e o primeiro conjunto de artérias cerebelares.
Geralmente, a artéria espinhal anterior é única, descendo centralmente e recebendo contribuições dos dois lados, e existe uma artéria espinhal posterior de cada lado. A primeira artéria que vai para o cerebelo é a artéria cerebelar inferior posterior, chamada de PAICA pelos íntimos, porque se fosse ler normal a sigla do inglês, ia ofender ouvidinhos inocentes. E um detalhe importante aqui nesse paciente é que ele tinha uma variação anatômica. Ele tem duas paicas saindo do lado direito em vez de uma só. Então eu tenho que tampar aqui, ó, para a gente ver a anatomia tradicional. Depois que a artéria basilar é formada, saem as aicas. Elas são a correspondente anterior da paica e o território de irrigação delas também é autoexplicativo. A artéria basilar emite um monte de raminhos contínuos no caminho. E aí, logo antes dela acabar, ela emite as cerebelares superiores e se divide em cerebrais posteriores. Tem dois comentários importantes para eu fazer aqui. O primeiro é que vocês viram que o cerebelo é irrigado por três conjuntos de artérias, paicas, aicas e cerebelares superiores. Para poder lembrar dessa organização, lembra que o sistema vértebro-basilar fica como se fosse deitado na base do crânio, que é meio inclinado assim. Então faz sentido que a primeira parte que é alcançada é a posterior inferior, depois posterior anterior, e depois uma artéria por cima. E o segundo é que as artérias cerebelar superior e cerebral posterior seguem um caminho bem parecido, e a única coisa que separa elas de fato é a tenda do cerebelo. Nesse outro angiograma aqui também dá para ver como elas são intimamente relacionadas no seu trajeto. Beleza, então. A cerebral posterior primeiro irriga a face medial do lobo temporal, aí ela continua e vai na direção do sulco calcarino, irrigando o lobo occipital. Elas também emitem uns raminhos importantes. As artérias corioides posteriores, que irrigam o plexo corioide da parte inferior dos ventrículos laterais e o do terceiro ventrículo, e aí as estruturas adjacentes, que é interessante ressaltar que incluem o tálamo e o hipocampo. E além disso, inclusive até mais importante, as cerebrais posteriores emitem, na verdade recebem, cada uma artéria comunicante posterior, que as conecta com o finzinho das carótidas. E com isso fica completo o polígono de Willis. Vamos dar uma olhada nele agora? Ele é formado pelas cerebrais posteriores e comunicantes posteriores, juntando com as cerebrais anteriores e a comunicante anterior. Então ele recebe sangue dos dois sistemas e dos dois lados. Isso significa que uma diminuição na chegada de sangue em qualquer uma das artérias pode ser compensada por fluxo das outras. Isso também significa que, numa situação crônica, mesmo uma redução dramática da capacidade de uma artéria pode ser silenciosa. Por exemplo, quando tem aterosclerose nas carótidas, mesmo bloqueando até 100% do fluxo de uma artéria, a pessoa ainda pode se sentir normal. E dá para a gente simplificar o polígono de Willis usando esse desenho aqui, que é um heptágono. Cada lado é uma artéria do polígono. E para ter uma referência melhor, dá para desenhar as continuações da cerebral média, posterior, basilar e cerebral anterior. E é basicamente isso que tem que falar das artérias. Viu? Não é tão absurdo assim não. Depois que você entende a coisa de cabo a rabo, cada detalhe fica muito mais fácil de lembrar. E o sistema venoso é mais simples ainda. A única coisa que a gente precisa entender é que também tem dois sistemas, os seios durais e as veias propriamente ditas. Os seios durais são um sistema maior, e são eles que levam realmente o sangue para fora do cérebro. Eles ficam localizados principalmente nos locais da dura mater que têm septos, como a foice do cérebro e a tenda do cerebelo. Eles são formados num espaço entre os folhetos periósteo e meníngeo da dura mater, revestido de endotélio por dentro. Beleza, então a gente tem os seios sagitais superior e inferior nas margens da foice do cérebro, o seio reto conectando os dois, e os seios transversos nas origens da tenda do cerebelo. O sangue viaja nessa direção aqui, aí os seios transversos viram seios sigmoides, que são contínuos com as veias jugulares internas. E além desses seios externos, que ficam na convexidade do crânio, tem os seios internos também, que ficam na base do crânio. Os seios cavernosos na frente, com o seio intercavernoso conectando os dois no meio, e os seios petrosos, que drenam o sangue desse sisteminha interno para o externo. O seio petroso superior vai do cavernoso para o transverso, e o seio petroso inferior vai do cavernoso para o sigmoide. Tá, e fora isso tem as veias do cérebro. Elas são menos importantes, drenam menos sangue, e no final das contas convergem para os seios, por isso que elas são menos lembradas. Mas de todo jeito elas estão lá, né? Então, bora. Elas são bem variáveis. Geralmente são três as que são nomeadas. Tem essas duas superficiais, que são as veias anastomóticas que saem dessa região e se conectam com os seios durais. Tem uma anastomótica superior e uma inferior. E internamente tem a veia cerebral magna, que drena diretamente para o seio reto e é tipo uma continuação dele. Cada veia dessas tem o seu epônimo. Eu vou deixar eles aqui se você quiser ser admirado pelo seu professor e trollar os coleguinhas. Então, é isso. Eu sei que foi bastante coisa de uma vez, mas você vai ver que agora que você sabe mais contexto, o que era um fato isolado passa a fazer parte de um cenário consistente, e fica bem mais fácil você lembrar ou até mesmo deduzir os detalhes quando você estiver precisando. Então, beleza, revisão rápida. O cérebro recebe sangue de dois sistemas, vertebral e carotídeo. O carotídeo pega praticamente tudo acima da tenda do cerebelo,
e o vertebral cobre o que está embaixo dela e grande parte da face inferior do cérebro. O sangue sai pelos seios durais, que ficam nas dobras da dura mater, e drenam para as jugulares internas, e que recebem também um pouco de sangue das veias cerebrais, que são bem variáveis e têm uns nomes esquisitos. A estrutura principal da circulação é o polígono de Willis, que é formado por esse heptágono. Para um momentinho e tenta lembrar os nomes das estruturas que estão aparecendo aqui. Eu vou te dar 3 segundos para pausar o vídeo antes de eu deixar a legenda aparecer. E aí, quantas que você acertou? Então faz o seguinte, vai lá nos comentários e escreve se você tiver algum outro macete para ajudar a lembrar essas estruturas. E é isso. Com isso, acabou essa série sobre neuroanatomia. Eu realmente acredito que se você assistir essa série algumas vezes, você vai estar plenamente equipado para entender tudo que você precisa saber sobre neuroanatomia. Se você precisar de conhecimentos mais avançados, eu recomendo que você estude por dissecções para neuroanatomia geral, e se precisar de mais neurovascular, eu recomendo angiografias. Muito obrigado por tirar um tempinho para assistir esse vídeo. Aproveite e compartilhe essa série com seus colegas se você achar que pode ajudar, e fique ligado para saber mais sobre assuntos misteriosos e intrigantes, explicados de um jeito que fica fácil.